Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos pra cima que a gente tem algumas coisas aqui pra falar que são muito importantes, vamos trocar essa ideia. Se inscreve aqui no canal porque tem questão política do Botafogo fervendo internamente, clube social, conselho fiscal. A torcida obviamente já tem um lado, né, em relação a isso, já tá publicando nas suas redes sociais. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que tá acontecendo, o que a gente tem que ficar atento. O que pode culminar toda essa situação, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso, tentar separar um pouco, aparar algumas arestas, né, para também não vomitar um discurso muito pronto, que é muito importante. A gente tem que ter responsabilidade aqui nas coisas que a gente fala, tá? Se inscreve aqui no canal, a gente vai falar também aqui, vai aproveitar, né, esse vídeo para falar sobre o jogo, né, falar a respeito do Eduardo, né, que deve ser poupado nesse jogo, a possível escalação do Atlético, a possível escalação do Botafogo, a arbitragem para esse confronto. Se inscreve aqui no canal Brown Fogo. Vamos ajudar a gente a chegar no 92.500 inscritos aqui no canal. Gente, a gente está com 92.400. Na verdade, nesse momento, 92.419. Então, mais 81, tá? Eu quero 81 pessoas, 100 pessoas novas, tá? Que vão estar assistindo aqui esse vídeo pra gente chegar a 92.500 aqui no canal Brown Fogo, pra gente chegar a 93, 95, 100 mil. Estão sonhados 100 mil inscritos, mas vamos pra cima porque tem muito Botafogo de Futebol e Regatas pra gente falar agora. Seguinte, pessoal, antes de falar dessa questão aí do conselho, tudo mais, vamos falar aqui um pouquinho sobre o jogo, né? Já vamos resumir essa partida, né, nesse quarto conteúdo que a gente publica aqui sobre o Botafogo hoje. A gente viu já a relação do Botafogo com o Gatito de volta, com o Rafael de volta. Se você não viu esse vídeo, veja o link que vai estar aqui na descrição. E além disso, a gente vai falar aqui um pouquinho também do Eduardo, que está relacionado para essa partida, está relacionado para a partida, né? Essa relação que o Botafogo soltou hoje, ela vale tanto para o jogo de amanhã, né, deste sábado contra o Atlético Paranaense, quanto para a partida contra a LDU lá em Quito, na terça-feira pela Copa Sul-Americana. E o Botafogo deve poupar o Eduardo nessa partida que acontece neste sábado. O Eduardo deve ser preservado para atuar contra a LDU, tá? Então a gente pode ter aí um time com Perry, de Plácido ou Rafael, a zaga com Adrielson, Cuesta e na lateral esquerda, né, o Marçal, a gente sabe que ele tá baqueado, né, por conta da questão do joelho, então deve jogar, né, o Hugo. O meio-campo, acredito que tenha Marlon Freitas, tá? Tietê e Lucas Fernandes, de um lado Júnior Santos, do outro Vitor Sá ou Luiz Henrique, e na frente Tiquinho Soares, tá legal? A equipe do Atlético Paranaense, eu acredito que repita a escalação, tá? Eu acho que o Atlético, embora os desgastes, né, apesar, né, na verdade, dos desgastes, o Atlético Paranaense vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, precisa se recuperar e, portanto, deve ir com força máxima, tá? E a escalação da arbitragem, né? A equipe de arbitragem que está escalada para essa partida, na Arena da Baixada, tem os seguintes nomes, tá legal? Vamos listar aqui esses nomes que estão aqui no site que eu peguei. Vinícius Gonçalves Dias Araújo é o árbitro, vai ser auxiliado pelo Danilo Simon, que é filho do Carlos Eugênio Simon, Daniel Paulo Zioli, assistente número 2, e o VAR será Thiago Duarte Peixoto. Todos eles são paulistas, tá legal? E agora a gente fala aqui um pouco sobre essa treta, Conselho Fiscal, Clube Social, Botafogo Saco. Vamos tentar aqui, cara, sem histeria, né? Embora eu tenha um posicionamento muito forte, vocês sabem muito bem que, porra, eu desde 2017 eu cubro especificamente, desde o segundo semestre de 2017 eu cubro especificamente o Botafogo. O canal, os canais de Brown Fogo, ele já tem 6 anos de existência, né? Eu criei o perfil Brown Fogo lá, né, no Instagram em 2017, no segundo semestre de 2017. Ele tá completando agora 6 anos, tá? E aí depois a gente fez o canal no YouTube. Vocês sabem o quanto que, assim, vamos falar o português, claro, né? Vocês sabem o quanto que eu dou porrada na gestão, assim, institucional, né, vamos dizer assim, estatutária do Botafogo. Sabe o quanto que eu dei porrada? Eu fui atacado pelo CEP, eu já fui perseguido por gente, ameaçado por capanga de gente de dentro da diretoria, de conselho, enfim, de sócio proprietário do Botafogo. Eu sou odiado pelas pessoas que frequentam, em grande maioria, General Severiano, dentro
casta, né, que esses caras se acham, né, da velharada do clube. Eu sou odiado lá, e eu tenho muito orgulho de ser odiado por essas pessoas, tá? Mas é importante a gente agir aqui sem histeria e tentar explicar com um pingo nos is, né, com responsabilidade, o que está acontecendo, tá? O Botafogo, há mais ou menos umas 3 semanas, o Botafogo Social, tá, divulgou o balanço, né, financeiro do Clube Social de 2022. Repetindo, não é o balanço da SAF, é o balanço do Clube Social, tá? Esse balanço, naturalmente, ele passa pelo Conselho, é aprovado ou reprovado pelo Conselho, e depois passa por uma votação do Conselho Deliberativo. Ele passa ali pela votação dos conselheiros, do pessoal que tem as cadeiras, né, dos sócios proprietários que têm as cadeiras no Conselho Deliberativo, né, os conselheiros eméritos, beneméritos, aquela loucura toda, né, que tanto atrapalhou o Botafogo nessa nossa história centenária, que acabou entrando numa areia movediça nos últimos anos, foi salva, né, pela SAF e pelo projeto, né, que abriu esse capital para o Botafogo, tá? E aí, cara, esse balanço, ele foi reprovado, tá? Ele foi reprovado pelo Botafogo, pelo Conselho Fiscal do Botafogo. Conselho Fiscal por 6 votos a 2, são 8 conselheiros, 2 aprovaram, 6 reprovaram, tá? Esse balanço das contas do Clube Social no ano passado, tá legal? Todas as contas, né, receita, né, tudo que o Botafogo faturou, que o Botafogo criou de dívida, tá, tudo mais. Então, isso foi reprovado. E aí, na segunda-feira, isso vai ser levado para a reunião do Conselho Deliberativo e vai ser discutido, né, posteriormente votado, enfim. E a situação ela é a seguinte: dentro dessa reportagem do lance, né, o GE também fez apurações a respeito disso, o Conselho Fiscal parece que questiona aspectos da SAF que deveriam ter sido repassados para o Clube Social, tá? Em relação aos shows, né, do estádio Newton Santos, né, o estádio Newton Santos, inclusive, que foi reformado, né, obviamente que a SAF se defende, né, afinal, a SAF ela se posiciona de maneira muito significativa em relação a ter gasto, né, uma grana, né, ter gastado uma grana significativa na reforma do estádio, do gramado, tudo mais, né, então, há essa divergência. E aí, só em contrato a gente vai ver se essa divergência ela é válida ou não, né, do Clube Social estar querendo, né, parte desse, enfim, comissionamento em relação a shows e tudo mais. E aí, o que eu quero dizer em relação a isso? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, o Conselho Fiscal do Botafogo ele já vem batendo de frente com a gestão da SAF por conta de documentos, por conta de prestação de contas, por conta de aspectos que a SAF deveria atualizar o Conselho e não atualiza. Isso é uma questão que ela vem desde o ano passado e isso vem gerando uma rusga entre a gestão. E o elo entre o Botafogo institucional e a SAF é justamente o Conselho Fiscal. E quem é o elo entre o Conselho Fiscal e os principais representantes da SAF? É o Durcésio Mello. E o Durcésio não vem sendo um bom mediador. Eu adoro o Durcésio, acho uma pessoa maravilhosa. Acho que justamente a falta de vaidade dele, né, fez com que o Botafogo conseguisse um progresso muito grande para virar a SAF e hoje está vivendo essa coisa maravilhosa. Mas ele, de fato, não é aquele mediador tão duro, tão rígido, né? Ele é aquele tiozão que é muito fofo, então acaba que o Botafogo fica sem esse elo, essa ponte, e as coisas ficam desconexas. Porém, tá? Independente do que pode estar em contrato, independente do que pode estar faltando, né, da SAF para entregar informações para o Conselho Fiscal, eu acho muito engraçado os 2 pesos e 2 medidas desse pessoal do Botafogo Social, sabe? A gente já teve, assim, centenas de balanços financeiros da gestão do Mauro Ney, da gestão do Carlos Eduardo Pereira, da gestão do Mufarrege. Cara, assim, com valores absurdos, bizarros, né? A gestão do Maurício Assunção, e todos eles eram aprovados. Por quê? Política, né? Ninguém estava ali fazendo conta, putz, cara, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, né? Os conselheiros do Botafogo, eu me recuso a acreditar totalmente na integridade de, putz, isso aqui é conta, né? Estamos fazendo matemática e não política, sabe? Então, a gente já viu, cara, orçamentos com cotas de adiantamentos, né, e coisas medonhas, né, que o Botafogo colocou dentro desses balanços serem aprovados por unanimidade, né? A gente viu um orçamento com, assim,
era uma previsão de balanço, era uma previsão, na verdade, era não só a questão do balanço financeiro, mas a projeção para o ano seguinte, né? O Botafogo, ele colocava lá que projetava aproximadamente 100 milhões de reais com venda de jogadores. Aí tu ia ver o elenco do Botafogo: Pachu, Leandro Carvalho, Chiesa, Brenner, Gilson, Marcelo Baiano, ou seja, aquela conta assim não batia, né? E tudo aquilo era aprovado por todo mundo, né? O conselho assinava aprovando, o conselho deliberativo votava e aprovava em grande maioria, né? Todo mundo batia a palma, bebia o seu uísque, cantava o hino do Botafogo com aquela calça aqui para cima, né? E ficava tudo certo. Mas aí agora, quando vem uma gestão, né, da SAF, quando a gente vê um novo progresso do Botafogo, independente de erros ou acertos ou de coisas que deveriam estar sendo comunicadas, aí a rigidez aí é ponta firme, né? Aí a rédea é curtíssima. Aí eu realmente, desculpa, cara, esse 2 pesos e 2 medidas eu não consigo deixar passar, sabe? Independente daquilo, a SAF pode estar deixando de esclarecer algumas questões para o clube social? Pode, né? Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. A SAF pode estar deixando de dar informações importantes para o Conselho Fiscal? Sim, certo? E o Conselho Fiscal tem o direito de reivindicar isso, claro, né? Mas agora, é impressionante como que é minucioso com uma gestão que ela vem diminuindo a dívida do Botafogo, né? Mas com uma gestão que chegou à dívida do bilhão, com gestões e gestões que colocaram o Botafogo na dívida do bilhão, deixando o clube 30 anos sem título nenhum, sem nenhum CT, sem nada, né? Terra arrasada total. Por exemplo, você vai na SAF do Cruzeiro, o Cruzeiro estava endividado, mas tinha 2 CTs, a Toca da Raposa gigantesca, né? Então, eu acho isso muito curioso, né? Quando a gente teve décadas e décadas de dívidas bizarras, tudo era aprovado, estava tudo certo, né? Não tem o que fazer. Aí agora, agora que o Botafogo está ganhando um dinheiro ali de comissionamento em relação a estádio, agora é ponta firme. Então, desculpa, cara. Existem outras formas também de faturamento para o clube social que deveriam ser feitas, tá? Existem outras formas. Por exemplo, você chega lá em General Severiano, a sede está largada. Você não tem visitação. Você não tem nenhum tipo de, assim, nada, né, para fazer com que o clube, né, tenha uma sede social decente, uma visitação, um templo histórico, né? A sede de General Severiano, o Casarão, é um patrimônio histórico do Rio de Janeiro, da nossa cidade, não é só do nosso futebol, certo? Então, eu não vejo assim o Botafogo se mobilizando para fazer com que aquela sede tão bonita, tão rica, seja rentável, certo? Eu não vejo. Enfim, são situações muito tristes, né? Mas eu acho muito importante a gente também ficar atento aos porta-vozes de algumas questões, sabe? A gente viu o Tairo Arruda se posicionando, na minha opinião, é algo parecido com o que eu falei, né? O Tairo Arruda disse o seguinte: com gestão profissional corajosa e sem considerar os privilégios dos parasitas do passado, o presidente Durcésio vem sofrendo graves ataques políticos, né? E ele falou que quando o Botafogo criava dívidas estratosféricas, o balanço era aprovado. Agora que tudo renasceu das trevas, reduziu dívidas e se reestruturou, as viúvas do poder e das regalias se unem para colocar em causa o brilhante projeto liderado, desculpa, pelo Durcésio. Então, basicamente, que o Tairo se posicionou dessa maneira, tá? Colocando aqui: é a turma aliada ao caos, pois é a única chance que tem de retomar o poder e garantir seus privilégios. Nosso maior adversário não está no campo, está dentro de casa, né? O Tairo, inclusive, foi muito forte nas palavras dele. O presidente Durcésio não está só, ele tem milhões de guardiões ao seu lado, tudo mais, enfim. E aí a gente viu, né, alguns posicionamentos, né? Tem algumas pessoas aí se colocando, né, contra esse posicionamento do conselho, né? Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado até com algumas pessoas que se dizem favoráveis à SAF. A gente também tem que ficar de olho, sabe? Tudo é um jogo político, né? Para que essas pessoas sejam enxergues também como heróis, sabe? Então, enfim, eu acho que a gente tem que pisar em ovos nessa situação, entender que é óbvio, né, que existe uma régia muito mais curta, né, e uma ponta muito mais firme na hora de você analisar de maneira minuciosa o que está acontecendo com a SAF do que quando a gente teve décadas e décadas de dívidas, né? Eu sempre falei isso, né? Eu dei porrada em todos os balanços que foram aprovados ao longo dos últimos anos, em quase todos, né?
pelo conselho do Botafogo, por isso que eu sou odiado naquele casarão e eu tenho muito orgulho de ser odiado por aquelas pessoas, de amar o clube e não aquelas pessoas que se aproveitaram tanto do clube durante décadas. Enfim, esse é o meu posicionamento, sabe? Independente, né, daquilo que a SAF deve de informações ao Conselho Fiscal, e eu acho que isso tem que ser cobrado, isso tem que ser ressaltado, né? 2 pesos e 2 medidas, aí não.